Bom dia, queridos. Bom dia. Bom dia, quem está aí no lá, quem está no Zoom aí. Nós vamos começar a nossa aula, então, né? Não está tranquilo. Olha, eu estou naquela, né? Aí vai, a tarde do porta fora está ali. Mas vamos que vamos, né? E vamos dar continuidade a fechar o assunto de evangelismo hoje, então, se já tiveram hoje nós fechamos a terceira parte da questão do evangelismo, né? E já, vocês já estão vendo no final do curso, né? Que maravilha, né? Graças a Deus, está mandando certo. É isso aí. Vamos lá. Estou agradecendo. Sobre o que tem alguém na sala aí? Tem. Quem que está aí hoje para a gente? Estamos com a Aliette. Aliette, bom dia, querida. Deus abençoe sua vida. Nós vamos orar então e entregar ao Senhor. Bom dia, pastor. Bom dia. Bom dia para todos. Bom dia. Deus amado, pelo nome de Jesus, nós queremos agradecer-te por esse dia, Deus, por esse tempo tão especial que o Senhor preparou para as nossas vidas, Pai. Te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui, para mais esse aprendizado, para esta aula, Deus, e que Deus nos ajude, Pai. Nos faça compreender aquilo que é necessário para esse tempo, Deus, para que a propagação do teu Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo, seja realmente eficaz e muitas vidas venham te conhecer, Pai. Assim nós oramos, entregamos essas vidas, Pai, entregamos cada uma das tuas mãos que estavam assistindo a aula, e todos debaixo da tua graça, Pai, das tuas misericórdias. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, Jorge. Deixa eu só. A bateria está quase acabando, usar para colocar. Ela vai. Tá bom? Entendi. Tá. Isso. Tá, vou ajudar. Obrigado. Tchau. Gente, vamos lá, então. Inicialmente, né? Antes de nós entrarmos propriamente na lição, vamos tratar um pouco, tá? Sobre quais pilares necessários, né, para a nossa vida cristã, para a nossa jornada cristã, tá? Pontos que vamos acompanhar aí dia a dia, constantemente, aí eu digo assim, até a volta de Jesus Cristo, né? Até que essa missão se cumpra. E são esses pontos aí, tá? A oração, a Bíblia, a igreja e a missão. Oração, relacionamento com Deus, tá? Nosso relacionamento pessoal, relacionamento íntimo, nosso relacionamento dia a dia, que não pode faltar. A Bíblia é o conhecimento de Deus, o conhecimento do seu filho que Ele quer, da sua vontade para as nossas vidas. A igreja, outro pilar muito importante, que é a comunhão com os irmãos. Só para lembrar, quando estamos falando de célula, nós estamos pensando em igreja em que aspecto? Em qual cidade? Nas duas áreas, né? Uma área tem, né? Igreja, todos aqui reunidos, com essa manhã, hoje à noite, e a área que são as células. Isso deve estar sempre memorizado e sempre fundamentado aí mais alto de cada um de nós, para a gente não esquecer. E um outro lugar importantíssimo também é a questão da nossa missão, tá?
Oração, Bíblia, igreja. Então, a partir daí, a nossa missão, o nosso serviço no dia a dia, aquilo que nós precisamos fazer. Vamos pensar rapidamente que hoje nós estamos nesse tempo de projeto de serviço até, né? Ainda que você esteja olhando, né? Ninguém vai fazer entrar aqui. Então, estamos nesse planejamento para os serviços aí. Vai lá, ele está em sequência. Só vai agora um novo tempo para que a gente possa estar cada vez avançando, melhorando, e sempre aí, contribuindo para que a gente possa crescer. Tá certo? Todos aí? Tranquilo? Ok. Muito bem. Seguindo aí, então, a gente vai falar do nosso testemunho pessoal. Tá? Testemunho pessoal é muito da mensagem do Evangelho. E um dado que é apresentado no nosso testemunho pessoal, só para a gente ver um impacto, né? Vamos falar do testemunho pessoal, testemunho que eu dou no meu contexto diário, no convívio em família, no trabalho, escola, na minha da vizinhança. E a pessoa que a gente pode pensar, que pensam assim, e, puxa vida, a coisa ser terceirizada, o indivíduo ser terceirizado, tá? Um dado aqui se mostra bem interessante para a gente tentar entender isso aqui, tá? Olha só. Importante é o testemunho pessoal. Como a pessoa conversa pela TV, cinema de revista, programa, 1,1%. Filmes, 1,1%. Bíblia, da Bíblia, 1,1%. Trabalho pessoal do pastor, tá? 2,9%. A produtividade, amigos, 29,9%, porém, familiar, 49% de outros membros dos norte. Isso aí, por lá, aproveitar, não foi por acaso, não foi algo se imaginado, não foi pelo contrário, foi pensado e vindo na realidade. E talvez, se nós fôssemos ainda uma procurar aqui na nossa igreja, nós, com certeza, não chegaríamos a esses números aqui, né? Do evangelismo aí, pessoal, o quanto ele é relevante, o quanto ele alcança muito mais do que as outras situações, tá? E a nossa ênfase é justamente esse foco de hoje, justamente nessa questão do evangelismo pessoal, mostrar a importância disso, né? E o desafio para a gente continuar aí fazendo, né? E se não for fazendo, fazendo. E se fazendo, tá? Fazer isso aí com mais frequência aí, tá? No nosso dia a dia. Ok? Chama a atenção de vocês. E o senhor não pode até. Que é a realidade mesmo. Que é através do nosso relacionamento. Pastor Sidney, chama a atenção também? Isso, ele vai poder esse levantamento. Realmente, agora parei, não sei se estão certos. Vocês querem fazer o último de das Deus. Assim, isso vou botar ele para aqui, duas parentes. Eu tinha um exemplo assim na vida meu pai se teve morte, né? E eu sei que nos últimos tempos ele falava que ele assistiu meu filho lá na sexta-feira, que meu filho fazia um programa da PIB, ele estava assistindo, que os meus primos de Iratim foi também a gente ali conversando, falando com o Jair, também aceitaram Jesus. Então, ainda tem um tratamento elite na família, mas a gente tem a promessa, né? Se a gente decide por Cristo, né, a palavra fala, eu, minha casa, seremos os filhos. Exatamente. A gente não tem que profetizar esse princípio, sabe? Porque eu tenho, assim, até pouco tempo, né, eu tinha só o meu neto mais velho, e ainda não tinha decidido, assim, eu tinha falado muito com ele já, só que ele estava quietinho e falava que eu não conseguia crer, sabe? Ter fé.
perfeito. Uhum. E só a resposta era assim, simples, assim, não explicava por quê, não, então, por quê? Mas agora que estou começando a minha vida, depois de ter adulto, que eu preciso de tudo isso, a avó vem falar para mim isso daí, que o mundo tem que se preparar, porque o mundo vai ter tudo a voltar, e ou se ficar assim, esse baixo astral, quer dizer que se a gente for também, daí a gente vai para o céu, mas a gente, eu estou tipo assim, agora eu estou aí com 18, 20 anos, né? E a avó vem falar isso, daí ficava depressivo, sabe? Aí minha filha falou para mim que ele ficava depressivo, eu não sabia, né? Ficava quieto, não sabia. Aí quando ela falou isso para mim, daí eu falei, não, agora eu vou falar, mas até porque já falei umas 2 vezes, expliquei muito bem, tive umas 2 vezes, tive que explicar muito bem para ele, como é que é. Então agora eu não vou falar mais nada. Aí ele só orava, né? Mas aí eu orava, madrugada, tudo, eu levantava para orar, sempre orando por ele. E graças a Deus, eu acho que foi no começo desse ano, daí ele foi sozinho para a igreja, ele está trabalhando e estudando lá para a PUC, para aquele lado lá, e daí, enfim, acho que estão longe lá da comunidade de importância, né? E daí ele vai todo domingo para a semana de trabalho, isso não dá, né? Todo domingo ele vai sozinho, mas vai. Se minha filha não for, ele vai sozinho, né? E, então, aí, eu respondo nossas orações e aí e aquela fé que eu tinha, que aí eu, em minha casa, servindo ao Senhor, sempre alguém falava para ele, tinha certeza que ele estava já qualquer hora dessas, ele vinha, porque Deus faz obra. Eu tenho, assim, uma certeza muito grande, porque geralmente, quando eu peço as coisas para Deus, orando, pedindo, Deus dá, sabe? E aí, a não ser que você fosse uma coisa não vai vontade dele, tudo bem, né? Mas sempre, quando a gente pega uma coisa, que nem, por exemplo, a salvação de uma filha, é vontade de Deus, vontade de Deus, ninguém se perca, né? Então, Deus fez a obra e nós, o que vai ver quando você precisa dançar a resposta. Amém. Quer ver rapidinho aqui? Só para a gente. Então, a gente vai ver parte. Família. Então, assim, só para a gente fechar aqui rapidinho essa questão, para a gente entender esse número um pouco aí, né? Aline, você veio pelo Evangelho como? Pela família. Família. Bastante família. Também, minha mãe se converteu de 2 anos. Ok. Trouxe? Tá vendo? Então, confirma isso aqui, né? Bom, né? Eu também. Através do exemplo da minha mãe, né? Ainda que ela sempre foi cristã, e aquele negócio e segurar na mão para a igreja, meu pai nunca foi, né? Só no nome de vida, mas ela toda a vida, a gente ia para a igreja. É um exemplo dela, né? Quando vai falar isso, um dia o pastor fez o apelo, eu aceitei, sim, mas que coisa. Minha mãe, entendeu? Então, só para a gente ver como que é esse negócio. Aí que dobrou o jeito de chegar lá. Vamos assim, como diz, né? Números, não tem. Você vai para a igreja, sim, e eu ia. Se não fosse essas obrigações, né, me empurrar e levar, não estava tudo. Com certeza. Mas a maioria das vezes, a mulher mesmo que era a mãe, né? E muitos desses que vieram cedo para a igreja, obrigados, que em algum momento assim se distanciaram, de repente, em algum outro momento da vida, que voltar, vão lembrar do quê? Da obrigação que a mãe e o pai levaram para ele. Aí vão dizer o quê? Tiveram para da família, dos parentes. Então, gente, os nomes, tá? Confirmado isso aí. Mas então, como são as características desse evangelismo pessoal, né? Desse testemunho que a gente precisa apresentar? Olha como que tem que ser. Está dando para enxergar aí? Está bem claro. Está bem claro, né? Vou preparar. Pessoalzinho tá forte. Hoje Se botar essa cortina, tá vendo? Você tem que encostar um pouquinho nessa. Consegue. Legal. Melhorou um pouquinho? Olha só. Então, características do testemunho pessoal. Como tem que ser? Breve, tá? Objetivo, simples e claro. Compreensivo, com início, meio e fim.
verdadeiro, como era antes, como foi a conversão e como que você está agora. Por que tem que ser breve? Vamos dar questionamento aqui então para a gente entender as características. Por que tem que ser breve? E quanto tempo? Vamos dizer assim. É para não cansar a pessoa. Ah, você falou que seu pai falou no irmão dele. Isso. Mas você disse nada. Como é o nome do seu pai? José de Mineiro. José. O seu Zé. Carinhosamente, né, nós somos íntimos e tal. Vou fazer a visita para o seu Zé. José me conhece. Eu tenho 5 minutos para apresentar o evangelho do seu Zé, porque, infelizmente, né, o pai dessa for melhor. E aí? 5 minutos. Ou até menos. Está entendendo? E em 5 minutos eu tenho que apresentar o plano da salvação, falar quem é Jesus, para ele fazer basicamente, gente, quando a gente fala em breve, hoje as coisas são muito instantâneas, estado pelo básico. As pessoas muitas vezes não têm tanto tempo para esperar para conversar, gastar um tempo maior. Ainda existe faz. No momento que você sente o Espírito Santo do Senhor, você olha, fala para aquele fulano lá para a gente plano da salvação. Como a gente escuta em muitos casos por aí, né? Muitos testemunhos a gente escuta dessa realidade, pessoas ali que foi tocado pelo Senhor para falar, né? E depois acabar, aquela pessoa estava com uma sentença de morte, por exemplo. E aí você tem um tempinho rápido ali para falar. Eu tinha 15 minutos. 15 minutos? Olha só. Era 15 minutos. Olha só, tá vendo? Só que Deus preparou todas as coisas, né? Ela pediu para que eu fosse, que ela me chamava. Meu pai ia morrer naquele dia, e meu pai estava com o coração quebrantado. Ele começou a chorar, de perdão. Foi um processo que, assim, eu vi o Espírito Santo agindo, né? E, assim, o testemunho veio da nossa família, do pastor Rodrigo, né? Dos nossos filhos. E esse testemunho vinha na convivência. Mas ali foi o momento em que Deus preparou, que meu pai realmente pudesse abrir o coração dele. Primeiro eu perguntei, pai, você entregou? Porque ele chegou e falou com filha, eu não aguento mais, eu não tenho mais forças. Ele estava falando que ele estava morrendo. Eu falei, pai, você já entregou para Deus? Ele falou, não entreguei. E eu tinha pedido para Deus, Senhor, eu não sei, é meu pai, eu quero que o Senhor fale na minha. Eu falei, pai, o Senhor entregou para Jesus? Ele falou, para Jesus não, filho. E eu já tinha feito, já tinha falado de Jesus para meu pai era um negacionista de Jesus. Eu falei, você quer entregar para Jesus? Aí ele falou que sim. Então, aí foi um momento que a gente fez a oração, ele fez, repetiu comigo. Deus ainda deu uma semana de vida para meu pai depois daquele dia. Foi quando minha mãe pôde voltar, ficar com ele, meu irmão, meu filho mais velho, né, meu sobrinho. E daí ele veio a falecer. Então, ele não estava morto, talvez ele pudesse até estar morrendo naquele dia. Mas eu acho que Deus ainda deu mais um sopro de vida de uma semana para ele. E foi aproveitado. Ele foi para agora, e isso aqui conforta o meu coração, eu como cristã, até o meu processo de luto foi muito mais tranquilo. Sabendo que meu pai tinha aceitado Jesus, Deus colocou assim, é um presente de Deus na minha vida, eu estar ali, né? E a gente ficou uma hora, e eles deixaram, as enfermeiras deixaram, porque meu pai falou coisas que ele queria falar, então eu fiquei quase uma hora ali, mas eu tinha 15 minutos. Bacana. Mas entendendo a brevidade dessa situação, da questão do testemunho pessoal, né? Tipo, uma situação e tem tantas outras semelhantes, né, como essa coisa que tem. O Espírito Santo tocar, você fala para o fulano de tal, né? E você tem, por exemplo, assim, um espaço de uma viagem. Quando você entrou no ônibus, por exemplo, vai descer lá no seu trabalho, ou algo dessa, alguma coisa semelhante a isso. Você tem aquele tempinho ali, ou num toque de alguém passando na sua vizinhança para você falar do amor de Deus. Então, uma característica que tem que estar sempre focada para a gente é isso aí.
Questão dos três de uma questão bem breve. Uma outra questão é ser objetivo, simples e claro. Você vai falar de Jesus, da apresentar o plano de salvação. Você não vai falar da IBVA, não vai falar da Convenção Batista, não. Você vai falar de Jesus. Não tem muito tempo e muito claro, né? Não vai inventar moda. Senão, você não tem tempo, né? Não tem tempo. Então, fica a palavra-chave. Palavra-chave. Quer aceitar Jesus? Não, você quer receber Jesus? Uma palavra-chave do meu pai, quando ele estava no processo de arrependimento, foi eu falar para ele, pai, Deus te perdoa através de Jesus. Né? E você recebe o perdão. A gente ainda vai ver uma sala de hoje, né? Esse foco aí, ter uma questão prática para a gente entender isso melhor um pouquinho, né? Mas só já adiantando sobre essa questão, a simplicidade, a clareza do negócio, a pessoa entender, né? E por Jesus ser simples, ele tem que ser apresentado de um modo simples também. Nessa... Tem várias pessoas que se entregaram a Jesus e no outro dia falaram assim, vamos dar uma senhora. Parece que Deus está esperando só tempo. Exato. Uma outra característica. Compreensível. Início, meio e fim. Regra textual, né? Regra textual. Meio, né? Falar, não ficar inventando, rodeando e tal. Então, você está indo. De onde você veio? Para onde você está indo? Tá? Fica rodeando, chega a lugar em ser verdadeiro, né? Como era antes, como foi a conversão e como você está agora. Entretanto, a gente precisa de alguns cuidados para ser tomados. Primeiro, não critique religiões, denominações, organizações ou pessoas. Ainda bem que isso é difícil para ele, você tem que colocar isso aí, tá? Não acontece isso, tá? Até agora eu estou estudando, o que a gente fala? Ficar na igreja. Tentaram me evangelizar e a primeira coisa era criticar a igreja. Olá, Ivana, bom dia. Não, quantas vezes a pessoa não fala que eu sou cristã e vem me evangelizar e a primeira coisa que fala é que a igreja deles é a certa e as outras é errada. Então, tem que tomar realmente cuidado. Então a gente entra nesse viés aí. De começar a falar, e aí, para defender a igreja, você vai começar a falar da igreja, que ela é povo, sei que lá, tá, então isso tem que tomar cuidado. Não pregue. Estamos falando de testemunho. O que é um testemunho? Para mim. É falar o que fez com você. Da sua experiência. Como não? Vai pregar. A experiência com Jesus. Com Jesus, exatamente. Tá? Com Jesus. Porque senão você vai começar a inventar de pregar, e vai começar a querer falar lá da Bíblia, que falar do início do mundo, vai começar a falar da história de Moisés, vai passar por toda a Bíblia, aí quando a pessoa já está dormindo, ou já foi embora, você está falando, já desapareceu, você está lá falando aí. Quer mostrar conhecimento. Testemunho não é mostrar conhecimento, mas é mostrar aquilo que fez com você, a sua experiência com eles. Não use jargões e expressões comuns aos crentes. Né? Tipo, foi bênção, né? O que mais? Que jargões a gente tem aí? Vai para a glória. Vai para a glória, né? A gente é muito, sabe? A gente é acostumado. Ou então, no processo dos meus primos que estão se convertendo lá em Haiti, meu primo chegou e falou para mim que ela ia para o inferno. Pensa que minha tia ficou triste. Meu Deus, como é que não fica mesmo? Ela ia para o inferno porque ela estava seguindo, fazendo umas coisas que não morreram. Como que eu vou evangelizar, né? Julgando também é outra coisa. Eu posso chegar julgando, vou apresentar uma amor de Deus.
Nossa, tá bem. E em muitos casos, você ali, numa palavra dessa, você perdeu a pessoa ali. Perdoa a porta. Então, imagina a mãe escutar o filho que ela pega no inferno. Se magoou, nossa, Deus. Cada vez que a gente vai falar para alguém de Jesus, na verdade, todo dia tem transformação. Eu faço todo dia. Assim, para Deus, que tudo que eu for falar naquele dia, que seja uma coisa que Deus coloca no meu coração. Para alguém falar para mim de Jesus, depois Deus coloca no meu coração a palavra certa, que ele não tem. Se Deus dá a oportunidade, então a pessoa tem que ter um cuidado. Então, a gente tem que ter muito cuidado nisso, né? E Deus sempre faz isso, né? Coloca aquilo, na verdade, que é o que a pessoa precisa de ouvir para a palavra de Deus, né? Sim, Não é porque tira da pessoa, tirar os. Como é que fala? Os carros da ovelha, os negócios de espinha, guarda, né? Antes dela vir, já vai querer tirar o sapato? Não pode, primeiro tem, né? quem tira o pastor. Mas a intenção dele, com certeza, não era de que ela ficasse triste. Talvez ele olhando, né, tipo, está no processo de novo convertido, ele olhando e vendo, não, mãe, se você continuar assim, você vai ficar se você não aceitar Jesus, porque essa é a verdade, sabe que essa é a verdade. Então, talvez a forma dele falar, diz que quando minha família pediu para ele falar com meu pai, foi Senhor, pelo Espírito Santo, não me deixa falar, não. Precisa, né? Então, e esse momento, assim, de você levar, assim, né, o testemunho tem que ser através do Espírito Santo. Eu, quando eu era mais nova, eu tinha assim, nem falar de inferno. Eu falava mesmo. Só que eu não, depois eu não pensava no pós, né? Porque realmente isso assusta. Ontem mesmo eu tive a oportunidade de poder falar um pouquinho, né? Bem agora eu vi que eu estava meio que evangelizando a pessoa. E na minha cabeça eu queria falar, não, você continua desse jeito, você vai para o inferno. Só que aí eu falei, não, Deus, coloca outras palavras na minha boca para ela poder entender. Porque se eu falasse algo nesse sentido, com certeza a pessoa ia assustar e ir embora. Aí eu falei, vou ficar. Aí na hora que eu falei, eu acho que a pessoa entendeu, sabe? Da forma que eu queria que ela entendesse. Porque você falou de Jesus. Eu quero que você tenha fazer, eu vou falar dois exemplos de qualquer coisa. Ó, eu vou dar um exemplo completo. Teve uma mulher que passou um tempo, não falei para a Marta, teve uma mulher que passou 10 anos estudando um casal de idoso. Só que teve um idoso que era muito ruim, um dia, jogava fora na cara da área, tudo isso, fazia tudo muito ruim. Só que aconteceu, ela precisava daquele emprego, tinha só uma filha para criar, ela foi solteira, e daí ela cuidava, porque a mãe, que era a idosa, assim, ela cuide de nós dois até o final da vida, porque eu entendo para vocês, se você não cuidar, a última que vier vai tomar tudo, e é o primeiro não comer, eu já estou imaginando, eu estou com 2 anos aqui, vou ficar. A mãe morreu, ficou um idoso, né? A menor mãe dela, né? Ele não tinha filhos. A idosa morreu, ficou um idoso, ficou mais 5 anos cuidando, depois de 5 anos o idoso morreu, mas ela cuidava. E tudo que os dois tinham, quando não tinha dinheiro todo, não tinha nada, ficou para ela. Então, ela sofreu, ela teve um peso de sofrimento, mas não foi até o fim. A mesma coisa, qualquer coisa que eu vou falar, bem, coloca um exemplo, entendeu? Então, a pessoa entender similar, porque é uma coisa que eu não assustar, não vai morrer, vai ficar, entendeu? Vai ficar aí, a pessoa morrer, vai não. Tem que simular. Por que simular o certo e o errado? Não dobrar, não ser uma pessoa. A pessoa. Então, é o mesmo isso que a Giovana esteve falando. Era a última característica que você se cuidar de explicar a uma associação, mas também correta. Tá? Senão, a gente acaba fazendo uma associação indevida ali, a negócio desanda de jeito. Tá?
Porque às vezes tudo que nem a Rainha falou da questão de, quase ela está falando da que a pessoa está indo para o inferno e tal, aí vai associar tudo com o Gematel, tal, né? Dependendo da situação lá, associa com o pior personagem da Bíblia, uma situação terrível lá. Aí, dança tudo. Então, tem que tomar esse cuidado, tá? Por isso que a gente volta lá no outro lado, no planejamento da explicação simples, claro, para você assim não enrolar. E quanto mais a gente vai explicar, mais você vai se confundindo. E aí, um detalhe, gente, que a gente tem que estar sempre atento. As pessoas hoje estão com acesso a informações aos montes deles. Estão aí, ontem eu estava falando com um brasileiro, e que as pessoas que estão vindo da igreja, por exemplo, a gente vai se deparar com elas aí, ela já passou na igreja, já recebeu e está na igreja. O pastor falou uma coisa, o bispo inteiro falou, o apóstolo falou outro, o obreiro falou outro. Imagina a cabeça dessa pessoa. Tá? Por isso que focar em falar de uma maneira simples, clara, objetiva, é melhor. Tá? Mas a pessoa quer falar sobre outro assunto, tá? Deixa eu te falar disso, depois a gente pode entrar nessa questão. Tá? Então, desvia esse foco da pessoa para você falar o que realmente é importante para ela. Porque senão você vai ficar ali se detendo no que ela quer, né? E não é o que ela precisa, é o que ela quer. Tá? Sabe que no espiritual, forças trabalhando para pessoas também se desviar e não olhar para isso. Então, estejamos atentos a tudo isso. Ok? Dúvidas? Perguntas? Aliette, alguma dúvida, alguma pergunta aí? Tranquilo para ti? Josiane, também bem-vinda, querida. Tranquilo, pastor. Só estou ouvindo porque eu gosto de ver quando as pessoas falam. A gente também aprende, né? Bacana. Ajuda. Mas obrigado, pastor. Estou ouvindo aqui. Tá, se tiver alguma dúvida, só avisar aí que pode perguntar, ok? Tá bom, obrigada. Eu também não tenho dúvida, não. Oi? Não tenho dúvida, não, pastor. No momento, eu não tenho dúvida, não. Só estou ouvindo também. Então tá bom, então. Obrigada. Vamos lá, seguir então. Como então evangelizar? Tá? Como evangelizar? Seja ouvindo com atenção. Você vai falar de uma pessoa, Jesus, enfatiza o amor de Deus? Não. Está claro isso? Está claro? Batizado bastante isso, porque a gente tem visto aí complicações, tá? A gente quer mostrar coisa que a gente sabe, às vezes na empolgação, a pessoa está interessada, não precisa nada. Tá? Na dúvida, lembra de Jesus, o quanto ele era simples, o quanto ele era direto, o quanto ele era muito claro. Nossa, é fantástico. Né? E voltando até nessa clareza de Jesus, ele nunca chegava e dando uma pancada lá no pecador, na pecadora. Ele chegava, conversava, falava lá o que precisava, tal. E um dos textos em que eu gosto muito é da mulher adulta, por exemplo. Ele falou assim: a caneta dos acusadores estão bem e tal. Ele falou: simplesmente vai em frente mais. Eu acho fantástico isso. É uma marca dele, né? Ele nos defende do acusador. Pode ser, é legal. Isso aí, nos defende do acusador e não nos acusa. E ele poderia fazer. Ele acusava quem? Aqueles dos fariseus, dos saduceus, aquela raça de vivos, como ele diz. Aquele sim, né? Xaló. Mas os pecadores, as pessoas que precisavam, eles acolhiam, abraçavam de uma maneira muito carinhosa, com as suas palavras, com o seu jeito. E aquilo deve ser um exemplo para nós todos. O que a gente deve fazer? Né? Como que a gente deve. Foi muito necessário. Ser muito necessário. Não deve. Pastor, eu estava lembrando aqui, né? Porque nesse testemunho a gente precisa usar a Bíblia. Né? E eu fiz muito tempo um curso evangelístico da Associação Pró-Evangelística de Crianças da PEC. Uhum. Nos anos 2007. E lá a gente tem
todo um plano para falar para as crianças sobre a salvação, e a gente usa versículos básicos, né? E agora me lembrando que um dos versículos que Romanos 3, a todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus, não sei se esse versículo fala também, né? Então, a gente usar palavras, né? Usar as palavras corretas, né? O contexto correto da palavra é muito importante. Legal. E olha só, gente, a gente vai falar, tem um método aqui, depois a gente vai apresentar deles aqui, e tem métodos, né? Né? Nada é fechado. Esse da PEC aqui tem o livro sem palavras, né? É um livro de cores, e aí você vai apresentando o plano da salvação para as crianças, né? E uma das maneiras que eles tinham para a pessoa lembrar, se não lembrar, é que tinha uma pulseirinha, né? Ficasse com as cores lá, e cada cor ali representava uma coisa, é uma maneira de você ir falando aqui para você. Você vai lembrando, muito simples, tal, e você fala para a criança, fala para adulto, então, assim, muito legal. Boa lembrança, boa lembrança. Eu lembro disso, e ela fez a PEC também, e aquilo é bem gostoso. Essa questão da criança, eu acho muito importante investir, porque muitos dos pais se conversam através do que vai na EBD de manhã, igual, por exemplo, a minha infância. A maioria dos membros da igreja que eu era lá em Minas hoje eram crianças que iam. A gente tinha um trabalho lá na igreja que era dar o lanche depois da EBD. Então, muita criança do bairro ia por causa do lanche. Só que nesse momento a gente já estava evangelizando eles. Então, muitos dos pais que estão na igreja hoje foram porque os filhos levaram e eles acabaram ficando na igreja, converteram e ficaram. Só que a gente usou métodos que a gente estudou ali, viu que ia fazer efeito e acabou fazendo. E criança mesmo, eu acho que criança é um dos que mais evangelizam, se a gente for parar para pensar. Porque eles vão para a EBL, aí fica encantado com aquele universo ali, todo mundo quer ir para a EBD, porque vai fazer o que gosta, e aí quer compartilhar aquilo ali com os pais deles. Então, eu acho que o trabalho com as crianças tem que ser algo que a gente tem que fazer com muito, muito peso mesmo, porque criança, querendo ou não, leva os pais para a igreja. Eu lembro, e muita coisa que eu lembro que eu sei da Bíblia, de tudo, de música, foi quando eu aprendi na EBD quando eu era criança. Então, tem muita coisa que eu fico pensando, nossa, e olha, ou seja, eu vou fazer 35 anos, então, eu aprendi com 6 anos, que eu lembro até hoje, que eu aprendi na igreja. Então, acho que é um trabalho que tem que ser valorizado, é o feito com a criança. Que, nossa, Deus usa mesmo as crianças. A minha netinha também, quando ela estava quando ela estava com 3 anos de idade, Deus usou ela para levar o gênero para a igreja, porque ela estava orando, mas não ia nem sabe. E orando, Deus usou a netinha de 3 aninhos para levar. E as células de crianças são células Fantástico. espetaculares. A gente investir na célula de crianças, e as crianças, elas trazem, né, crianças que trazem vírus, elas têm essa facilidade. O método, né? O método, deixa eu ver como eu vou falar agora, mas o método células, ele é fantástico, porque você trabalha com os adultos, depois de estar num ambiente fora do tempo, tal, sem barreiras, traves, e com as crianças a mesma coisa. Você trabalha ali, aquele ambiente ali caseiro, onde elas vão aprender e se fortalecer. Tá? E para aqueles que não, os pais não estão indo, vamos fazer isso aí, levar essa mensagem. Por quê? O que os pais vão fazer? Poxa, o que está acontecendo lá? Na cabeça dos pais é isso. Por que você está diferente? O que está acontecendo com você? Porque quando é o contrário, o filho está na escola e está acontecendo uma coisa, qualquer manchete que aparece, você não fica assustado? Ou o comportamento dele que começa a ficar um pouco mais brusco e tal, você vai atrás. O contrário também acontece. Se há mudança, se há uma diferença nele, o pai também vai querer saber onde vai querer saber. Você está na igreja, né? Isso, a gente tem que aproveitar essa oportunidade. Tá vendo? Então, puxa vida, é ali colocar na cabeça dele a presença de Jesus, ali, através do evangelismo, um dos métodos a serem utilizados. Ok?
Vamos lá, outros métodos de evangelização, tá? A gente falou, citamos aí, já lembramos, né? Da fé, tá? Um que eu gostava bastante era da Cruzada Evangelista, por exemplo, as 4 leis espirituais, não vou falar dele. Então, eu vou falar as 4 leis espirituais também, que a gente apresentava a Jesus, levava a pessoa a aceitar Jesus em aproximadamente 8 minutos, né? Lembra assim, folhetinho com ele e tal, fazendo as perguntas no caminho. Tá? Os 4 pontos, então, para essa evangelismo aqui. Tá? Primeira coisa, Deus ama você. Ao contrário, você vai para o inferno. Não, não é nossa competência. Gente, não é nossa competência julgar, não é nossa competência dizer que a pessoa vai para o inferno. Tá? Isso não nos compete. Não somos juízes. Ok? Não somos juízes. Somos o quê? Testemunhas. Tem uma grande diferença. Vamos testemunhar isso. Tá? Ah, a pessoa vai para o inferno. A Bíblia diz isso. Mas o juiz é que vai dar a sentença. É o juiz que vai dar a sentença. Vou apresentar Jesus, esse advogado que ele pode fazer. Tá? Então, Deus ama você. Os 4 pontos são um resumo de toda. Aline, consegue ler? Lê para nós aí, por favor. Deus ama você. Os 4 pontos são um resumo de toda a vida. A primeira coisa que você precisa saber é que Deus é apaixonado por você. O amor dele é ilimitado e incondicional. Não há nada que você possa fazer para que ele o ame mais ou menos do que ele já o ama. Não há nada que Deus queira mais do que amá-lo e ser amado por você. Bíblia, Salmo 100, versículo 5, o primeiro João. Aí é primeiro João? 3, Claro, isso então, o primeiro ponto, para você falar para a pessoa, olha, meu família, meu amigo e tal, Deus ama você. Tá? A Bíblia diz assim, Deus amou o mundo. Vai por aí, tá? O segundo, lê para nós aí, Luiz, por favor. Você pecou. Infelizmente, todos fomos separados do nome de Deus por algo que a Bíblia chama de pecado. De forma simples, o pecado é sempre viver para nós mesmos, em vez de viver para Deus. Nós pecamos quando ignoramos Deus, quebramos as suas leis e fazemos as coisas do nosso jeito. O pecado destrói relacionamentos com amigos, com a família e com Deus. A Bíblia fala que o pecado gera morte. Na Bíblia, Isaías 59, 2 e Romanos 6, 23, e que todos pecaram. Não, os todos pecaram é o 3:23. É o 3:23. Tá? Quer confirmar o 6:23 aí? É. Por favor. Todos pecaram é o 3:23. Porque o salário do pecado é a morte. Isso. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Está reparando, gente? Deus ama você. Olha, por quê? Ele ama você porque você é um pecador, aconteceu isso. E você pode até dizer assim, da mesma forma que eu era um pecador. E você não vai entrar em tantos detalhes aí, vai levar para essa sentença final disso. Não. E você vê que a Bíblia fala de todos, né? Então ela não conta você. Exato. Fala de todos. Da mesma maneira, no todo, no 3:16, que Deus amou todo mundo, ele subentende todos. Da mesma maneira, é a morte, né? Todos somos pecadores. Ok? E nada assim, tá? Se a gente vai reaprender isso, a gente sabe disso, a gente foi aprendido. Só precisa deixar isso mais claro novamente na nossa mente, sistematizado, para a gente voltar a fazer aquilo que precisamos fazer, né? De apresentar. Pastor Sidney, por gentileza, lê o próximo aí. Jesus morreu. Isso. Jesus morreu por você,
O terceiro ponto é um dos fatos mais conhecidos da história da humanidade, mas é o menos complicado. A chave de entender o que o salário do pecado, o salário do pecado é a morte. Todos cristãos e todos merecemos morrer. Mas Deus, que é tão cheio de misericórdia, amou tanto que enviou Jesus para vir morrer em seu lugar. Jesus morreu para que nós pudéssemos ter vida eterna. Bíblia, então, 1 9 a 10 e Romanos 5, 8. Recapitulando, qual é o primeiro ponto? Não tem que falar. Tá bom. Segundo ponto? Vou perguntar para você está aí. Por gentileza, irmandade, você faz o ponto para nós. Você falou que ele usou, você falou que ele usou, você falou que ele é pecador, então você apresentou a solução, Jesus, para o problema da morte, do pecado desse homem, que ele é um pecador, essa é a solução. Então, e agora? Veja a solução. A solução, entendeu? Não fechamos a questão. Agora você vai fazer o camarada para tomar uma decisão. Pode ler, moço. Você precisa decidir viver para Deus. Deus fez tudo para demonstrar como você é importante para Ele. Agora é com você decidir o que você vai fazer. Ele está lhe oferecendo vida plena por toda a eternidade. Tudo o que precisa fazer é aceitar que você pecou, pedir perdão ao Senhor e decidir viver o resto da sua vida somente para Ele. A escolha é sua. Deuteronômio 30, versículo 19. 1 João 1, final. Primeiro ponto. Mãe, você está evangelizando a Dark, sua vizinha. Você vai falar o que para ela primeiro? Quando for chegar lá, É. pode amor de Deus. Que Deus Deus é amor, ele cura, que ama ela. Ok? ama. Isso. Segundo ponto, Adriano. Pecou. Você pecou, muito bem. Pastor. Não, pode falar. Você pecou. É que eu vou mesmo bem. Pastor. Jesus é a solução. Jesus é a solução para o pecado. Muito bem, Aline. E daí? Ele tem que aceitar, né? Como uma decisão. Se vai. Se aceitar. Reconhecer, Você tem que aceitar. Se não, você vai para o inferno. Não. Tá, agora eu derrapo pouco. Oi, Jesus não é nada. Jesus é morte. E quatro pontos. Primeiro, Jesus não amanhecer, você pecou. Jesus é a solução. E quarto, você precisa ter uma decisão. Gente, está vendo a simplicidade disso? Está vendo a simplicidade disso? É óbvio, né? Foi muito simples. Nesses pontos aí vai ter uma frase, uma pergunta, uma coisinha, mas a base é essa. Você não sai desse foco. Lembra disso? Brevidade, simples, clareza, objetivo, né? Você vai falar tudo isso para chegar nesse objetivo que é levar a pessoa a Cristo. Simples aí. Eu diria aí, gente, na boa, 5 minutinhos você evangelizou para uma pessoa. Uma sentadinha, uma conversa. Na hora que eu perguntar se ela decidir, ela fala que não. Se ela falar comigo que não. Que não quer. Aí você e Deus, a minha parte foi entender. Você abençoa, você abençoa, você posso orar por você e tal. Olha, se você quiser tomar essa decisão no momento, fica à vontade. Sua missão é falar. A decisão é da pessoa. Isso, Ela que se- Quem nós somos? O que nós somos? Você quer falar?
A gente fica. Ela vai observar, se eu mandar você vai observar o seu evoluir na igreja, na nossa história. Ela vai olhar e será que é isso que ela está fazendo isso? Tudo que ela está fazendo isso. Aí ela vai voltar com curiosidade de saber, vamos ver o seu amor, vamos ver o que você tem, e vai lá. E você tem que falar, você vai levar ela para o caminho comigo. Só por aí. Eu tive essa experiência com uma amiga minha. Eu trabalho lá. Eu e outra colega lá na empresa, a gente foi evangelizar ela uns anos atrás. Ela é muito gente boa, muito educada, trata bem todo mundo, né? Não faz diferença como a pessoa vive, né? Então, ela sempre trata bem todo mundo. Só que ela é homossexual. E a gente ensinando, falando, não, eu sei tudo isso, eu concordo com vocês, mas eu gosto, eu quero. E aí? Meu pai falava, ele não queria isso. A gente também falava, né? A gente continua orando por ela até hoje. Eu comecei a ver com ele de volta. Eu tinha Alzheimer. E ele sempre criticou minha avó, porque assim, ninguém é de ferro. Então, se minha avó ia corrigir eu, minha irmã, ou até meus tios, mesmo quando eu era mais nova, minha avó gritava. Ou às vezes dava um tapa. E ele jogava na cara dela, mas você não é crente? Crente faz isso? Então, assim, ela passou a perseguição dentro de casa com meu avô, porque meu avô criticava as atitudes dela em relação você não é crente. Eu passei muito por isso na minha adolescência, mas na adolescente, quando a gente é adolescente, a gente tem um caminho para rebeldia, né? Então, eu escutava isso muito também, você não é crente, tá na igreja todo domingo, mas tá fazendo isso, não sei o quê. E aí, quando foi para ele aceitar Jesus, ele reconheceu todo como é que fala? A perseguição que ele fez com minha avó, porque ele aceitou Jesus como minha avó, no final. E aí ele pediu ela perdão por tudo que ele me fazia noção do quanto que aquilo ali era errado, né? Caso do animal. E só que tem gente que é assim, fala, não, eu conheço, eu já fui na igreja, só que hoje eu não quero voltar mais. E aí a gente só tem que realmente orar pela pessoa, porque minha avó mesmo, uma vez, ela conversando com o pastor lá na nossa igreja, ela falou, eu faço de tudo para essa pessoa vir para a igreja, eu faço com você, ó, a sua parte você já fez, agora é com ela. Se você ficar muito mais insistir, mas ela vai achar você chata, insuportável, e aí que ela vai passar. E quem convenceu É. pecado, É o Espírito Santo. Porque nós somos. Eu quero deixar isso muito enfadado com você, porque a primeira fala da Aline, sim, que ela apresentou Jesus. Se a pessoa não aceitar Jesus, isso é um dos impeditivos que a gente não evangeliza. A gente queria, se a pessoa não aceitar, Eu tinha essa dificuldade. né? Eu não Aí você bloqueia, você já coloca essa barreira, né, de que a pessoa não vai aceitar. Mas você tem que transpor isso e evangelizar, porque você é a testemunha. E quem vai convencer a pessoa vai ser o Espírito Santo de Deus. Bom, tá? Não é tanto nossa aula aqui, mas rapidamente, assim, uma outra questão que o inimigo ele coloca nas nossas vidas é o seguinte: as pessoas já ouviram falar do Evangelho, né? Elas não vão aceitar como tão ali arrumar, tão deturpado, tão de qualquer jeito, que ninguém quer nem saber de Jesus. Gente, é um outro cuidado que precisamos ter, porque a gente acaba entrando nessa barreira. é uma mentira. Total. Elas não aceitam por quê? Porque não estão sendo evangelizadas, né? E a gente nunca vai saber se a gente não for falar. Eu nunca vou saber se ela vai aceitar se eu não falar. E aí a gente acaba aí ficando, de repente é mesmo, olha, tanta desgraça acontecendo, tanta coisa ruim, tanta tristeza, tal. Acho que é isso, não quer. E ninguém quer nem saber de Jesus. Será mesmo? Ou é o contrário? Nós é que buscamos em nós buscamos anunciar. Então, tome esse
esse cuidado aí, tá? Não coloque a barreira antes que você fale, tá? Senão a gente acaba aí, cedendo aí a essas artimanhas do inimigo. Então, fechando. A primeira coisa, dentro desse plano de salvação aqui, Deus te ama. Segunda, você é pecador, você pecou, tal, né? Está destituído, está separado do amor de Deus. Terceira, Jesus é a solução. E por fim, pode evangelizar. Eu acho que esse também ajuda demais, porque a gente vai ampliando. Se vocês quiserem dar uma fotinha, toma uma fotinha. Pode te ver. É assim, botar no material. Isso Não, não tá, não. não tá, não dá. Tem uma pulseirinha, né, também, isso aí. Todo plano de salvação, método e tal, é isso aqui, basicamente é isso aqui. Isso aqui é um geralzão, você vai falar, Deus não, né? Que a pessoa é pecador, e Jesus é a solução, você fala uma pessoa. Quando eu falei daquele que eu usei muito tempo, que é as formas espirituais, é isso aqui, né? Até que é a mesma coisa, né? Que vai falar o pretinho, branquinho último, né? Com o amarelo, que fala do céu, do perfeito, daí o preto, aí o vermelho, aí o branco, daí quando você vai aceitar Jesus, que daí vai te levar, daí tem o verde, que daí é você ter uma vida de crescimento, você participar da igreja, A gente tem alguma coisa, pelo menos em mente, uma sequência, alguma coisa sistematizada, tá? Para a gente falar. O importante é você falar, tá bom? Se fosse mais médico, qual coisa você está doente? Eu estou doente. Ali seu coração sou eu. Aí eu estou doente, né? Aí Deus é o remédio, e se te manda assim, você vai tomar remédio, mas não é. Muito bem. Aí é um outro método também, tá? Uma outra possibilidade, tá? Deus não. É que não dá para ver, mas na verdade ele está um quadrado aqui, Está onde é o migrante. aí, tá vendo? Mas basicamente é a mesma coisa que o outro texto, né? Olha lá, deixa eu voltar. Então tá, Deus está num lado, o homem está do outro, e tem um abismo aí, certo? Aí, esse abismo é o pecado. A morte, como consequência desse pecado, Jesus Cristo como a solução. Isso daí. Tá? Fazemos essa parte. Também é bem simples. Tá? Não tem nada de nenhum segredo. O gráfico 3 de João 3,16 também, que esse é para você. Tem a possível? Não tem gráfico. Não tem um Não, gráfico. ele tem aquele primeiro que você passou, que é o do homem e Deus não, mas ele tem. Tá? Eu não sei como lidar, porque eu tenho uma mão por cima da outra. Que a gente usa. Mas fica aí a. Ok? Tem, mas o desenho está bem bonito. Está muito escuro. Ah, mas ele, de uma forma geral, está aquilo lá, tá? Deus ama você, né? Você é um pecador, tal, né? Você tem que partir daí, tanto, né? De uma maneira clara e com temor e com misericórdia, a palavra do pecador, porque todos nós, né, Luiz? Todos nós somos, tal, e apresentar de uma condição de levar o camarada a decidir, tá? Uma outra possibilidade, você está falando de testemunho pessoal, do dia a dia, com pessoas, com familiares, família.
enfim. Você pode fazer isso na célula, por exemplo, através de algo bem bacana, uma confraternização. Dia do amigo na célula, por exemplo. Fazer uma confraternização, ou ação de graça, né? Que a célula da Aline faz. E aí convidar. Por exemplo, na célula da Aline, eu sei que tem irmãs que os maridos eles não frequentam a célula. Né? E aí eles têm uma oportunidade de eles irem, e alguns vão, e mesmo amigos não crentes, não têm possibilidade de você fazer essa evangelização, evangelizar essas pessoas, né? E como que você pode montar isso aí rapidamente, né? Uma regra especial para levar convidados. Planejar com antecedência, isso é bom. Nada de última hora, por favor. Criar algo diferente do habitual. Fez aquele padrãozinho que podemos participar, mas dá um nome diferente. Dá um nome diferente. Às vezes você faz a mesma coisa, mas com um nome diferente. Já não. Vamos ver isso, pode. Já muda tudo bacana. Convidar pessoalmente, preparar testemunhos pessoais, testemunhos da edificação. Como que o seu testemunho pessoal de vida? Tá? Como era antes, quem fez, como aconteceu, como você está agora. Uma palavra evangelística e depois acabou e velha confraternização. Essas coisas diferentes, uma saída tal, para uma pessoa, bem bacana. Isso é importante a vida. Imagine que, como eu já expliquei isso aqui anteriormente, fica difícil às vezes a pessoa vir para esses ambientes diferentes, do Marcelo, por exemplo, e num dia diferente, mais ainda tem essa possibilidade. Tá? Mas um churrasco evangelista, por quê? Né? Por que não? Aqui é uma sugestão, mas criatividade está na cabeça de vocês. Criatividade que gosta. Usem essa criatividade que vocês têm para ganhar as pessoas. Se der, Vamos fazer isso, é churrasco. é uma oportunidade. Será que essa outra condição de já a pessoa vai no churrasco? Gente, se for dessa forma, A gente faz costelada para levar os olhos no vão. faz um ambiente diferente, Adriano. Exatamente, foi, tranquilo. Eu sou muito a favor disso, porque é uma forma deles verem a gente também de outra forma, não só naquele momento ali no formal, né, ali na reunião formal, é uma forma deles verem a gente entretendo, conversando, brincando, uma brincadeira saudável. Então, eu sou super a favor, porque eu já testemunhei várias pessoas se convertendo, se interessando mais por conta desse tipo de encontro, porque a gente tem que pegar o que a pessoa gosta e transformar numa maneira de trazer ela para aquele ambiente. Igual, por exemplo, comida, a gente comida envolve muito as pessoas. A gente fica aqui quando tem algo comida, a pessoa fala assim, não, eu vou e tal. Igual, por exemplo, a gente foi para a teve pessoas que não eram cristãs que estavam lá, e teve gente que era cristã de outras igrejas que foram também. Então, assim, foram um momento ali muito agradável, e a gente ainda fez um culto na nossa igreja lá. E assim, eles puderam ver que não é só aquela coisa ali do domingo, manhã e à noite, não, tem um momento ali que se mostra ali fora, para poder ter um momento com eles ali. Isso acaba chamando atenção, porque às vezes a pessoa não tem bebê, porque a gente é só do manhã e à noite, não. E a gente se torna amigos. Acaba se tornando uma família, né? Então, eu acho muito importante. É muito chato. Eu falei, a pessoa não gosta de churrasco, gosta de brincar, gosta de piscina. Eu não sou chata, eu sou crente. Gente, isso aqui é um instrumento de evangelismo maravilhoso. Sensacional.
Uma pessoa para a um amigo, um casal de amigos que não são crentes, não querem apresentar, não estão falando da salvação, eles conhecerem você, por que vocês estão daquele jeito? Sabe? Isso aqui é um estudo fantástico, maravilhoso, porque quebra paradigmas. E é sensacional. Quem ainda não usou esse instrumento vai falar aqui. Eu amo vocês, e vocês são pecadores, e Jesus é a solução. E aí, vocês querem tomar uma decisão? Captaram? Um café ali, então, uma conversa agradável, um bate-papo sobre as situações, questões e tal, o que vocês podem fazer. E, gente, as pessoas estão carecidas de gente, estão precisando de pessoas que abracem, que escutem elas, gente, que escutem elas. Isso é verdade. Liguem-se, toquem. Tem duas situações também que eu acho muito interessantes, porque, por exemplo, aqui na igreja no Ministério do Futebol. Tem muita pessoa que tem muito homem que gosta de jogar bola. É um momento perfeito, porque assim, você vai jogar bola, muitas vezes eu e meu marido joga bola todo final de semana, e aí eu geralmente quando eu vou, eu fico pulverizada, porque eles xingam muito, né? Num futebol de frente não vai ter o xingamento, mas eles vão ver o outro na outra. Gente, ah, não. É Mas, diferente. Antigamente, mas, por exemplo, Esporte aqui é só para jogar futebol. uma vez eu tive uma vez no retiro lá da igreja que eu vou lá em Minas, a gente estava jogando truco e um. E truco também sai muito. Dos filhos de uma irmã estava jogando e ele falou assim: "Nossa, é muito diferente, porque ele teve que se segurar para não xingar, porque ninguém estava xingando. E assim, então mas aí a gente xinga nos nomes lá da vida, né? Mas não é que faz todo mundo publicar, então tem coisas que eles assim, a gente consegue até mostrar de uma forma mais cotidiana como é o nosso comportamento, porque aqui na igreja é muito fácil a gente maquiar, e infelizmente é um crente perfeito, né? A igreja, né? A Bíblia debaixo do braço, né? No dia a dia já é mais difícil, mais difícil para a gente poder, para eles também ver como que é o nosso testemunho no dia a dia, né? Tem a forma que a gente fala, o palavreado, essas coisas assim. Separaram que quando eu usei os equipamentos aqui, eu falei nos 4 pontos de aplicação. Através de algo diferente. O ambiente, as possibilidades, você pode inventar para falar do evangelho. Isso daí não muda. Isso aí não muda. A essência não muda. A maneira, o local, o ambiente é que está vai mudar, dependendo de cada pessoa. E aí, é o teu dia a dia lá com as pessoas que você conhece, você vai fazer. E independente, a gente fazendo que ajudar muitas pessoas, tá? Casos como essa que você tem lá no início, poxa, o Espírito Santo está tocando você falar para aquela pessoa que você nunca viu na vida, nem uma pessoa, mas quantas parentes, familiares, amigos que são no seu dia a dia e que você está andando com eles constantemente, não é verdade? E às vezes a gente está perdendo uma oportunidade. Tá? Então, vamos acordar para isso aí. Perguntas? Tranquilo? Nós podemos fazer um dia da amigo do Ministério. Gostou. Você é plenamente. Vamos fazer churrasco. Fazer um churrasco, né? É, gostei. Passa lá um fica na churrasqueira, uma Adriana, faz a costela. Vamos lá. Por fim, o pessoal aí do Zoom aí, perguntas, uma questão? Tranquilo, estamos juntos? Muito bem. Após isso daí, então, aí é uma questão administrativa para a igreja, né? Ficha de contratação. Ficha de contrato pessoal de ser decidido, deve conter nome completo, endereço, telefone, e-mail, baseado nos dados anunciados dos membros da célula para fazer contato, consolidar e encaminhar a célula compatível para discipular, né?
Semana que vem vocês vão ter a próxima aula que é sobre consolidação. Então, caminhando para essa questão de a pessoa se converter na célula, ou aqui na igreja e tal, aí o trabalho da integração, que é fazer toda uma sequência para a pessoa, então, se integrar em definitivo na igreja e ser acompanhada, ser discipulada, tá? Para ela ficar firme aí e depois continuar caminhando, como foi a nossa querida aí, Edvânia. Cada coisa. Mas eu gostei, não sei se por Jesus na célula, assim, no início, assim, que era mas um pouco, o prova de integração não pode disciplinar. Eu diria que deve. Isso aí, deve. Gente, porque ela conheceu ali você. E não sobre a educação, também não é. Pô, é o líder que fala, não, por que tem que ser o líder? Não pode ser outra pessoa? Pode ser outra pessoa. Mas o trabalho discipular pode começar ali na célula. Deve começar. Deve começar. Não, deve. Deve. Ou aquela pessoa que trouxe, né? Essa mesma pessoa, Jesus. Já começa com quem trouxe. Isso. Depois que ela tem. Pessoa que, bom, Porque teoricamente. Amém. Então, eu contei a família mas eu estou vendo assim, que você tinha de Deus, a família vai dar tudo certo. Eu vou preparando para disciplinar eles. Teoricamente, quem trouxe, quem tem mais afinidade. Tem mais afinidade, tem mais facilidade de realizar. O líder pode acompanhar. Depende assim, a irmã já tem experiência. Mas se é uma outra pessoa que trouxe e tem essa dificuldade, o líder pode acompanhar. Tá? O discipulado junto com a pessoa. Para ela aprender também. E o intuito da sala também o que é? É ensinar, capacitar as pessoas. Não é o líder tem que fazer tudo. Não, Na verdade, no passado, nossa célula, geralmente, só, assim, ia quando ia mesmo para a igreja, assim, que ia, né, dos domingos e tal, mas assim, quando elas se lembravam mesmo, na hora que elas estavam querendo se batizar, sabe? Elas iam para a igreja e já falavam assim, ó, eu estava firme, né, porque eu tinha discipulado, tudo, daí ela falava assim, eu quero me batizar, eu não vou ir para a igreja só no domingo à noite, mas eu preciso de conversar com o pastor também, tudo para poder, para me se batizar. Não quer dizer, a pessoa realmente entendeu, assim, como é que é. Muito bem. Primeiro ponto de introdução. Deus é uma coisa. Segundo. Salvação. Solução. Os dois pontos iniciais. Deus é amor. 3 e 4? Usa salvação. Amém. Legal. Cabe a tudo. Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma contribuição a mais aí? Ó, uma dica para não esquecer. Pratiquem que vocês vão esquecer mais. É que eu não sei se eu faço nessa ordem. Você não fez, eu faço assim, automático. Sim. Eu não entendo que a gente tem Um direcionamento e tal, né? Esse sistema, essa situação. E aí, quem sabe vocês se propõem, essa semana eu vou falar para alguém, vou evangelizar alguém, apresentar a plano da salvação para alguma pessoa. Vou aceitar ou não, aí eu espero que deixa ele fazer mais. E eu, nesse caminho, eu vou fazer a minha parte. Ok? Muitas pessoas, elas não da célula, falar, dar uma coisa assim rápida, né?
Jesus, assim, na mão dos comerciantes, né? Vou comprar alguma coisa, se não tem ninguém naquele momento, não tem, tá lá. Se eu estou vendendo, está vendendo só eu. Então, se eu não tá eu naquele momento ali, que não tem mais ninguém na fila, aí eu já aproveito para vai sentando esse assunto, assim. Deixa eu falar do pagar. É, já Paga. Oi, tudo bem? Tá bem. Não vou compartilhar. seria bom, né? Aí eu faço amizade com a menina lá que vem aqui, está vendendo, já aproveito também para o processo, sempre um negócio a vizinhança, porque não você convidar uma pessoa que mora do outro lado, né? Que é longe, que ela não vai, né? Agora, se ela falar, você trabalha aqui, tá? Você mora aqui perto, você mora muito longe, tá? Ah, não, eu moro próximo aqui. Eu termino aqui, né? Fecha às 7, 7h30, fecha, o último cliente sai, né? Se não tiver ninguém para o sucesso, se tiver para o 7h30, então você fecha nesse horário. Você nem quiser ir para casa, você pode ir direto para o céu. Ou se você quiser ir para casa também e voltar, você chega às 7, às 8, tá bom. Aí ela tá, né, ela falou, então não tem, eu tenho que ser isso, não posso atrasar enquanto estiver jantado. Então ela faz o jeito que fica melhor para ela. Assim, não preciso fazer quando as pessoas estão por perto, trabalhando, eu pergunto onde que mora. Então, você quer diversas estratégias. É isso aí. Vamos orar então para encerrar esse nosso tempo. Luiz, por gentileza, você ora para nós? Senhor, muito obrigada por esse tempo muito precioso. Amém. Nós queremos, Senhor, aprender estratégias, Senhor, e relembrar, Senhor, como precisamos, Senhor, ser testemunhas do Senhor e falar do Senhor para as pessoas, Senhor, que nós possamos colocar em prática que nós vimos hoje aqui, Senhor. Seu Espírito Santo, Senhor, nos dê ousadia, nos dê coragem, tira todo medo, toda mentira de Satanás, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Gente, muito obrigado, Deus abençoe. Deus abençoe Eliette, Josi, Deus abençoe vocês e tenham um bom domingo. Obrigado. Bem, pastor.